Fala galera, vamos aqui para mais uma videoaula, aula de número 12, vamos aqui continuar com a modelagem dessa nossa espreguiçadeira, da onde a gente parou. Quem não viu a aula anterior, é necessário que você veja a aula anterior, vou deixar o link aqui na descrição ou aqui em cima, tá? Clica lá, vai para a aula anterior, segue o passo a passo e vem para cá. Então vamos pro vídeo, sem mais enrolação, vamos embora. Então vamos lá, a gente tinha parado aqui na nossa última aula, nessa parte aqui, né? A gente construiu a parte de alumínio ali, a parte do assento e do encosto da nossa espreguiçadeira. A gente vai dar continuidade aqui no passo 6, né? Então a partir desse momento que a gente construiu essa nossa estrutura, a gente vai agora começar a fazer a parte de madeira, né? Aquelas taliscas de madeira para que a gente consiga terminar o nosso produto. Então vamos lá, aqui no passo 7 tá pedindo o seguinte, né? Para criar as taliscas de madeiras, vamos criar o retângulo, tá? Olha ele aqui, né? Essa é a nossa talisca de madeira, com essa medida de 11 por 3, beleza? Então vamos lá criar ele, depois a gente continua aqui. Eu vou vir aqui na nossa vista lateral, tá? Dar um zoom aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso criar aqui retângulo, né? Eu vou criar ele reto e depois eu posiciono. Então, clico aqui, posso clicar nesse endpoint. Então, quais são as medidas? 11 por 3. Então, vou lá digitar 11, Enter, por 3, Enter. Só que aqui, vou dar dois cliques na right e ampliar aqui nossa visualização. Perceba que ele ficou fora do posicionamento, não tem problema. Seleciono o nosso retângulo, dou um rotate, ó, comando rotate, dou um Enter, seleciono esse centro aqui, que é o endpoint. Depois clico nesse outro endpoint e aí, ó, eu vou e começo a girar, ó, tá? E eu clico aqui, ó, nessa nossa linha e a gente já constrói aqui o nosso objeto, né, o nosso retângulo para poder fazer aquela talisca de madeira. Beleza? Bem rapidinho, tá? E agora para aplicar, aí a gente pode já aplicar o comando, ó, extrude de um lado para o outro. Então vamos lá. Eu venho aqui em perspectiva, ó, seleciono lá aquele meu retângulo, dou um extrude, Enter, e vou até o outro lado aqui, ó, sem medida mesmo, né, que é de uma extremidade a outra. Então posso arrastar com o mouse e clicar aqui, ó, nesse endpoint, ele vai criar a nossa talisca de madeira. Mas e agora, né? Será que eu preciso ficar criando vários retângulos aqui manualmente e fazendo uma extrusão de um por um, né, sendo que eles são iguais? Então olha só a trabalheira que é. Obviamente que não, né? A gente precisa trabalhar de uma maneira inteligente e utilizar comandos dentro do Rhino que nos façam trabalhar de uma maneira mais ágil e rápida. Então vamos lá, a gente vai utilizar o comando ArrayCurve, olha ele aqui, ArrayCurve, para criar cópia do mesmo objeto naquele sentido, né? Então, obviamente, o que é o array? Ele é uma série de cópias, né? E o curve, ArrayCurve, é para que você crie cópias através de uma curva em específico, que é esta curva aqui, ó. Perceba que ela está em amarelo? Então a gente vai precisar dessa curva aqui. Então eu vou criar essa curva que ela é a guia para que a gente consiga construir nossas taliscas. Então se a gente observar aqui, está dizendo que desse ponto para cá tem uma medida de 13,75. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir na minha vista lateral, tá? Vou pegar uma line, uma polyline, clico nesse ponto aqui, ó, de interseção, só que eu vou ter que ligar aqui o Inter, ó, interseção aqui no Snap ativado para que eu consiga achar esse int aqui, tá? E agora eu vou ter eu quero exatamente esse int aqui, não lá do outro lado, né? Cuidado. Então é por isso que é importante às vezes você estar utilizando as 4 vistas, variações aqui, para que você não se perca, ok? Então arrasto o meu mouse aqui nesse sentido e digita aquela medida de 13,75, ó. É só um guia, né? 13,75. Dou um Enter. Ó, ela está aqui, clico com o mouse e arrasto aqui para cima. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha lá em amarelo, que ela vai ser o meu guia para criar essa cópia. E aí vocês vão entender o porquê que a gente precisa criar essa linha. Então o que é que eu vou fazer? Já tenho o meu limitante aqui, vou em Polyline, pego aqui, ó, esse endpoint aqui, fica sempre observando na perspectiva para ver se está tudo certo, tá? Mas você vai aqui pela vista lateral. Clico nesse endpoint, nesse outro endpoint e venho naquele meu ponto que eu criei. Olha só, olha o perigo, né? Eu estou de um lado aqui, ó, e aí eu vou para aquele endpoint, aí ele está indo lá para o outro lado, né? Então isso aqui é um pouquinho perigoso. Então o que é que eu vou fazer para
melhorar isso aí? Eu vou dar um move, ó, dessa reta que a gente criou para cá, ó. Vou aqui no meu gumball vermelho e coloco 3. E ele vai para aquele outro lado ali, então fica melhor para a gente trabalhar. Beleza? Então vou pular de novo. Vou aqui, ó, no endpoint, venho para cá e para cá, tá? Então eu vou ter aquela curva aqui, ó. Beleza? Que a gente vai precisar para poder aplicar o Array Curve. Beleza? Então vamos lá, ó. Array Curve. Ele tem vários tipos de array, a gente vai aprendendo cada um na medida que a gente vai avançando nas aulas. Mas que é esse camarada aqui, ó, Array Curve. Ele pede para selecionar o objeto. Eu vou selecionar meu objeto, Enter. Agora ele pede a curva, né? A curva guia para que ele possa criar esses objetos a partir dessas curvas. Então eu vou clicar exatamente nessa curva que eu criei, ó, que é essa segunda aqui. E dou um Enter. Olha só, ele criou um objeto, né, um segundo objeto lá, bem distantes, mas eu quero mais objetos. Quantos objetos são? Vamos contar aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vem aqui, ó, digita na quantidade de itens aqui, ó, 9. E dou um Enter. Olha só o que aconteceu, né? Ele está dando uma pré-visualização, que ele está criando várias cópias daquele meu objeto inicial. E dou um Enter. Então, o que é o Array Curve, né? Vou criar uma linha aqui qualquer. E vou criar, deixa eu ver, uma esfera aqui, para que vocês consigam fixar e entender esse comando. Então, Array Curve, ele vai fazer o quê? Ó, Array Curve, Enter, seleciona o objeto, Enter, e aí ele pede a curva. Ó. Ele vai criar várias cópias daquele objeto seguindo aquela curva. Então, se eu de repente diminuo aqui a quantidade para 5, ele vai colocar 5 ó, e dou um Enter. Se de repente vocês têm aí uma curva, né, orgânica, por exemplo, assim, ó, ele vai funcionar também, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza, olha só. Eu vou criar uma esfera aqui, ó. E aí eu venho aqui Array, Curve, seleciono meu objeto, Enter, seleciono a curva e olha só, ele vai criando. Vou aumentar mais aqui, 9 objetos. Vou colocar 12. Ele vai criando, ó. Dou um Enter, ele criou vários objetos seguindo aquela curva. Então é um comando muito inteligente que dá para utilizar de várias maneiras para agilizar o nosso trabalho. Então essa linha aqui eu não preciso mais, posso deletar. E agora a gente vai criar as taliscas do encosto. Então vamos seguir aqui o nosso tutorial no passo 8. Então tá dizendo, criar as taliscas do encosto, né? Então a gente vai construir esse retângulo aqui ele tem primeiro uma distância daqui para cá de 2,2 e ele tem 6 por 3. Então vamos lá. Primeiro na distância de 2,2, tá? Eu vou criar uma polyline, pegar essa interseção aqui, ó, e vou na minha vista lateral, tá? E vou digitar aqui, ó, 2,2 em cima aqui da nossa linha e clico, né? E eu vou jogar aqui uma linha qualquer, para qualquer distância, que eu quero, o que me interessa é esse segundo ponto aqui, né? Que é aquela distância. Então, beleza. Eu vou construir agora o nosso retângulo de 6 por 3, baseado nessa quina aqui, né? Nesse limitante aqui que a gente criou como guia. Então, eu vim aqui em retângulo, clico aqui e a medida é 6 por 3. Então, 6, Enter, por 3, Enter. E agora eu vou selecionar ele, Rotate, mesmo esquema. Clico aqui, arrasto para cá. Então, ele está na direção correta. Então, posso deletar essa linha guia. E agora, o que eu vou precisar fazer? Né? Olha só, essa linha aqui a gente pode deixar ela por completo, mas daqui para cá eu vou criar uma outra linha 16,95, que é para a gente poder ter a nossa linha curva, né? Por que sempre acontece, explicando para vocês, da gente construir a linha não por completo, né? Sempre deixando um espaço aqui. Porque na cópia do curve, ele sempre vai jogar o último objeto a partir do ponto final. Então, ele joga aqui o último objeto para esse ponto. E a mesma forma aqui, ele vai jogar esse último objeto para esse ponto. Então, a gente tem que fazer o desconto de 6 nesse caso aqui e um desconto de 11 nesse outro caso aqui, que é para ficar encaixadinho aqui, tá? Acho que deu para vocês entenderem o raciocínio aí. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nesse lado aqui, deixa eu ver se na perspectiva tá tudo ok, está pegando lá, desse lado aqui mesmo, tá? Então, volto para o right.
E aí eu vou colocar 16.95 aqui, ó. 16.95, Enter. E aí eu clico aqui, obviamente, e posso arrastar para qualquer lado aqui, só para poder ter esse ponto final. Eu posso até... Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho já o limitante, eu vou apagar esse ponto aqui. Eu vou ter essa minha linha guia aqui e vou construir a outra daqui para cá, né? Aí eu vou selecionar ela aqui, selecionar essa outra que eu acabei de criar, ó, e dou um join. Agora o que é que eu faço? Vou lá fazer o mesmo esquema. Venho aqui primeiramente, dou um extrude daqui para esse outro lado aqui. E agora eu vou no Array Curve, olha só. Array Curve, Enter, seleciono esse objeto, Enter. E agora eu seleciono aquela curva que eu acabei de criar. E aí, ó, ele já vai colocar lá todos os meus objetos, né? Você pode ir testando aqui se é 11, se é 10, quantos objetos são, né? Deixa eu ver quantos são aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 objetos, né? Então vamos lá, 11. E aí ele fica perfeitinho aqui, ó. Bem bacana, né? E agora para encerrar, né, a gente vai fazer o nosso pezinho aqui, ó. Primeiro eu posso aplicar um corte, né, aqui para eu poder encaixar o nosso pé com essa altura de 1.5. Então vamos lá aqui na nossa vista lateral, vamos aprender a fazer esse corte. Então vem aqui, ó, na vista lateral, clico nesse endpoint, subo aqui 1.5, que é para limitar a minha altura aqui, ó, beleza? E eu vou criar uma reta aqui desse endpoint para cá, ó. Bem, vou criar passando aqui, ó, baixando para esse outro lado, e agora eu vou botar aqui que a gente vai aplicar um corte, né? Aqui no nosso tutorial, ele está falando que eu posso fazer um split ou um wire cut. E aí, você pode escolher o que fazer. No meu caso aqui, eu vou optar pelo split, que eu acho mais rápido, mais fácil e já atende aqui o que eu quero, né? Então, digito o comando split, que é para cortar. Vou selecionar aqui, ó, dou um clique, seguro com o esquerdo e arrasto para selecionar tanto a peça do lado esquerdo como a do lado direito. Seleciono logo as duas de uma vez. Opa, acabou saindo do comando, split novamente, Enter, seleciono esses meus objetos, Enter, e agora eu seleciono a linha, ó, que vai cortar, né? É como se aplicasse uma faca e cortasse o objeto todo. Então é por isso que a linha tem que estar passante aqui de um lado para o outro. E eu dou um Enter. E agora eu vou deletar essa linha, não preciso mais dela, né? Olha só, cortou o meu objetozinho aqui, vou lá, seleciono, deleto essa pontinha e deleto. E agora eu vou construir o nosso pezinho, ó. Eu posso construir aí, né, com extrude ou com revolve, né, tanto faz, mas eu vou fazer o extrude. Eu tenho aqui um pezinho redondo, né, com um diâmetro de 4.5, então vou construir ele aqui em um lugar qualquer, depois eu posiciono, né? Vou vir aqui, ó, com o meu cilindro, mais ou menos aqui. Então o diâmetro é 4.5, Enter, e qual é a altura? A altura é de 0.5, 0.5. Já construí o meu primeiro objeto. Agora eu vou em outro cilindro aqui, pego o centro, né, o centro, então o snap tem que estar ativado e o centro aqui é a opção ativada. Então aqui é 1.5 de diâmetro e a altura é de 2, né, como a gente consegue ver aqui, ó, 2, beleza? Altura de 2, clico e aí eu vou dar um group aqui para agrupar esse meu pezinho e vou posicionando ele aqui, ó. Colocando em outras vistas, né, para ir observando e vou posicionando aqui manualmente, tá? Mais ou menos aqui, beleza? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e jogar ele lá para a parte de trás. E vou movimentando com o meu gumball aqui, ó, beleza? Vai olhando as vistas para ver se está tudo certo. Seleciono, posso selecionar agora os dois pezinhos, ó, e aplicar o mirror. Nossa, acabei apagando aquela, mas eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V também e arrastar com o gumball aqui, ó, e posicionar também, né? É rápido também aqui, não tem problema. Olha lá, posicionei o nosso pezinho e aqui a gente construiu a nossa modelagem 3D. E agora a gente vai aprender pela primeira vez a trabalhar com os layers, para a gente poder organizar os objetos, colocar cor, separar de uma maneira aí. Então como é que faz? Né, o layer está aqui, ó, nessa parte aqui do lado direito, né, layers, então ele tem várias layers. Então, por exemplo, eu posso selecionar os nossos objetos aqui, ó, por exemplo,
Vou selecionar, vou escrever aqui que nessa layer 1, vou renomear e colocar aqui que é estrutura. Estrutura de alumínio. Ele vou colocar só L. Eu posso selecionar esses dois objetos aqui, ó. Seguro o Shift, aí eu seleciono os dois e eu mudo para essa layer vermelha. Perceba que ela vai ficar vermelha. Como é que eu mudo, né? Elas estão todas nessa linha padrão aqui na primeira que tem esse Vzinho. Então clico com direito e vem nessa opção aqui, ó. Mudar Change Object Layer. Então, ó, ele já ficou vermelho ali, né? Então eu posso ir mudando as cores também. Nessa minha estrutura metálica eu vou querer um preto aqui, tá? E eu posso também selecionar essas duas aqui, ó, com o Shift ligado e mudar lá para aquela layer em específico. Posso selecionar todas essas taliscas aqui uma por uma, ó, e de repente jogar numa outra layer chamada de taliscas de madeira, tá? Vou jogar nessa lilás aqui, só que eu vou mudar a cor, né? Vou colocar um tonzinho de madeira e renomear, colocar madeira. Vou colocar em tudo mais madeira, beleza? Eu posso colocar os pezinhos também, ó, e renomear, seleciono com Shift aqui, ó. Opa, elas estão opa, ficou um pouquinho ali para frente, tem problema, eu reposiciono. Opa, vou selecionar só essas duas aqui para posicionar corretamente. Agora sim, vou selecionar esse e muda aqui para essa outra layer. Colocar, sei lá, um cinza, né? E vou dizer pezinhos. Pezinhos. Ou ponteira, né? Como é mais conhecido, ponteira. Ponteiras. Ou ponteira. Beleza? E aí, o que é bom de trabalhar com a lei? Porque a gente pode fechar no cadeado, ó, e não mexer mais no pezinho, ó. Por exemplo, vou colocar no cadeado e não consigo mais mexer naqueles objetos que estão ali, né? Posso também apagar com a lanterna quando eu quiser ocultar, né? Então, lei é muito bom para organizar e poder você travar quando aquele objeto você não quer mais mexer, quer deixar ele ali bem travadinho, sem de repente selecionar. E colocar cores também, né? Para você organizar por cores, separando o que é madeira, o que é alumínio, o que é estrutura 1, o que é estrutura 2, fica bem melhor para você se organizar. Então é isso, então a gente finalizou aqui nossa modelagem da nossa espreguiçadeira, tá? Então peço que você curte, comenta aí, se inscreve no canal, comentar ajuda bastante, coloca suas dúvidas, o que você está achando. E é isso aí, até a próxima aula, valeu galera!